Sejam bem-vindos a mais um Diálogo CPP, que é o podcast do Centro do Professorado Paulista. Eu sou Simone Tortato, esse cara aqui do meu lado é o Thiago Luz, professor influencer. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, tudo bem. Mais um Diálogo CPP aqui trazendo sempre muita informação, discussão relevante. E hoje é um tema muito importante, né, Thiago, da gente debater. Isso, eu estou bem animado com esse tema porque é um assunto que nós vivenciamos diariamente em todas as escolas. Brasil, São Paulo, o estado é indiferente, né? E a gente precisa aprender a lidar com essa situação e resolver esses problemas na sala de aula, né? Dentro das escolas ou mesmo em outros lugares, né? Sim, é bem complicado. A gente está falando de bullying. E para falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença aqui da Ana Paula Siqueira, que é especialista nesse assunto. Ela é advogada e pesquisadora em cyberbullying. Ela também é presidente da Associação de Serviço de Orientação e Suporte às Vítimas do Bullying, o SOS Bullying. Tudo bem, Ana? Tudo bom? É um prazer estar aqui podendo conversar sobre educação digital para que a gente possa trazer mais prevenção e cultura de paz também. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar o nosso papo passando um pouquinho para as pessoas uma informação que eu acho que é importante, porque tem muita gente que confunde ainda o que é brincadeira, o que é bullying. Existe um limite entre um e outro. Se você pudesse falar das diferenças essenciais entre um e outro para a gente, por favor. Então vamos lá. Bullying não é brincadeira, tá? Bullying é um crime que está previsto no Código Penal e tem lei específica também para isso, desde 2015. Então, para fazer regulamentação de brincadeira, não existe lei para tal. Então, ainda que o ECA fala que que as crianças têm o direito à diversão, isso não é um dispositivo para colocar crime para ninguém. Então, veja, é o que eu falo, quer saber se você está sofrendo bullying ou cyberbullying sem juridiquês? Tem um negócio ruim aqui? Tá sentindo um negócio ruim, um aperto no peito? Você vai pegar o celular, a sua mão tá suando. Ninguém tem que passar por isso. Claro. Absolutamente ninguém. Então, a partir do momento que você tem um sofrimento, uma ansiedade, isso já está configurado. E essa ansiedade não vem de uma, aspas, brincadeira simples. Ela é reiterada. Então, são aqueles apelidos que nunca passam. É aquela aspas, muitas aspas, de novo, aquela brincadeira, né? E fala assim, não, a gente só tava zoando. Então, o que é essa zoeira repetitiva? Bullying. Então, no bullying sempre vai ter o sofrimento de alguém, né? É a risada às custas do sofrimento de alguém. Do sofrimento de uma ou mais pessoas, ou ainda pode ser de um determinado grupo. Né? Então, isso é bem claro também na parte da lei. Tá, e então a gente pensando nesse conceito, o bullying hoje, a gente pode pensar que ele é feito apenas entre crianças e adolescentes, entre os pares, ou existe outro tipo de bullying? Por exemplo, adulto pode dizer que sofre bullying, professor, no caso, sofre bullying. Legal, isso é muito importante porque o direito, diferente da pedagogia, da psicologia, tem uma outra visão. Então, a lei, né, que já prevê agora, desde janeiro, bullying é crime. Então, quem pode ser vítima do bullying? Alunos, pais, professores. Quem pode ser agressor? Alunos, pais, professores. Por quê? Porque a lei do bullying ela é muito clara para falar que se aplica a instituições de ensino, e aí a gente vem para conversar sobre isso também, né? Ou seja, desde ali do pré até o pós-doc, nós vamos ter figuras aí de bullying e cyberbullying. Então, qualquer instituição de ensino, clube ou agremiação recreativa. A lei é bem clara em relação a isso. Então, eu posso ter figura de bullying entre dois alunos que, de repente, estão numa pós-graduação. É possível? É. Sim. Ou ainda, continuando ainda nos casos de bullying entre adultos, entre um professor de uma graduação ou de uma pós-graduação com um aluno, também é possível. E aí, no caso, que são os casos mais comuns, né, que todo professor sofre na pele hoje, é o quê? Sofrer o bullying, cyberbullying, especificamente no grupo do WhatsApp de mães. E aí sim nós temos aí o caso clássico de cyberbullying entre adultos. Grupo de mães versus professor.
E é muito mais rápido agora, né? Se antes era o boca a boca na porta da escola, agora em um segundo já está em milhares de pessoas já têm acesso àquilo, né? Sim, espalha muito mais rápido, né? Eu acho que é muito bacana a gente tocar nesse assunto, porque antigamente as coisas eram mais restritas. Hoje, por conta principalmente de internet, a gente consegue espalhar, disseminar tanto a informação quanto a desinformação. E a questão do bullying também, como que é essa questão do cyberbullying? Que é meio que uma novidade, não tanto, mas como é que é? Essa figura do cyberbullying, a primeira vez que eu estabeleci um programa de prevenção foi em 2013, ou seja, só tinha mato ainda nessa questão digital, né? Parecia que eu estava falando de algum tema extremamente etéreo, mas é bom que as coisas se solidificarem. Então, o que vocês colocaram é extremamente importante. Por quê? A figura do bullying e do cyberbullying, quando ele acontece na forma digital, acontece por meio da repetição. E às vezes as pessoas falam, não, mas foi só um post. Gente, isso não existe no direito digital. Um post ofensivo já pode configurar o cyberbullying quando todas as vezes que tem curtidas, compartilhamentos, comentários ofensivos, pronto, a figura da repetição que está previsto no Código Penal, que está previsto na lei do bullying, já está lá. Então não adianta, foi um evento isolado. Não, querido, não tem evento isolado na internet. E todos nós sabemos que o print é eterno. Sim. Então, todas as vezes, pode até apagar aquela mensagem ofensiva, mas está lá. Não, a partir do momento que você jogou na rede, você não tem controle mais. Caiu na rede é peixe. Exatamente, porque foi o que você disse. Você postar é apenas um post. Primeiro que assim, apenas um post, mas um post pode acabar com a vida de alguém, né? Mas foi apenas um post que foi compartilhado, que foi isso, que foi aquilo, quando você não tem mais controle. Você pode apagar a raiz, mas ele vai ecoando, né? E isso também ecoa no grupo do WhatsApp. Uhum. Então, a fake news ecoa no grupo do WhatsApp. Então, todas as vezes que isso é compartilhado no WhatsApp, de forma repetida, também configura o crime. Uhum. Agora, um dos pontos extremamente importantes que temos é o quê? O WhatsApp, o grupo Meta, não cumpre ordem judicial. Então, no Brasil. Uhum. Não cumpre ordem judicial, vírgula, no Brasil. Ponto. Então, não adianta oficiar. Infelizmente, o grupo Meta não vai cumprir. Então, todas as formas que as pessoas têm hoje de se proteger, creio que o primeiro movimento que eu sempre falo para todo mundo é aprenda a fazer backup do WhatsApp. Backup, não print. Uhum. Sim. Backup do WhatsApp. Porque você tem salvo ali todas as informações necessárias, caso você precise procurar ajuda e mesmo o judiciário, você tem elementos que te auxiliam nesse processo, né? E é isso que a gente quer trazer mais para a discussão, que muitas vezes o professor se sente abandonado. Ele se sente só. Então, a lei vem, todo esse contexto da lei e esse programa que nós desenvolvemos, que eu desenvolvi em 2013, que é o Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, ele tem essa visão de fazer essa proteção tríplice, que é alunos, professores e famílias. Tá. Então, justamente para que a gente possa trazer essa cultura de paz e não normalizar a violência, né? Por isso que a violência ela é tão normalizada que se trata como uma brincadeira. Sim. E é isso que a gente tem que refletir. A maioria das pessoas tem a tendência a minimizar, né, a violência, vamos dizer assim. Quando não é com você, quando é com o outro, a gente acaba minimizando, A né? violência não é só física, né? E hoje a violência virtual é o que tem causado a maior parte dos prejuízos. Porque hoje, vejam, na nossa época era mais aqui, né? Uhum. Agora, essa geração, que a gente fala da geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, nós temos o quê? Uma geração que só fala aqui. Eles não falam aqui. Eles têm muita vergonha de falar no tete a tete. É muito mais no virtual, né? E o virtual, eu acho que ele te dá um acesso
muito mais profundo, vamos dizer assim, ao outro, porque antigamente, assim, eu sofro bullying, eu vou para minha casa, fico ali no meu cantinho, estou protegido. Hoje em dia não existe isso. Você está na sua casa, você está sendo atingido via internet, via redes sociais. Isso é um grande problema, né? E às vezes os próprios pais não sabem, né? Não Às tem vezes noção. O filho os tá lá no próprios pais não quarto, a sabem. criança tá no quarto com o celular, É. tá sofrendo, e às vezes os pais não estão nem dando conta do que tá acontecendo ali, né? Tiago, você tem algum caso Ixi, de bullying que tenha sido feito entre alunos ou entre professores que você olha, possa compartilhar com a tem gente? vários, mas tem um que chamou muita atenção, que é com relação, que envolve o grupo de WhatsApp, né? Como sempre. Hum, Não sempre, mas na maioria das vezes. 99 só por É, cento das vezes. hoje existem várias formas, né, de se fazer figurinhas de WhatsApp, compartilhar. E aí o que aconteceu? Um grupo de estudantes, eles têm um grupo no WhatsApp, sexto ano. E aí eles começaram a tirar foto dos professores durante momentos da aula, sem que os professores percebessem. ah, E aí aquela foto virava uma figurinha figurinha. com frases absurdas, assim, eles compartilhando entre eles, daqui a pouco compartilhou entre outros alunos da escola, e quando viu já tinha virado um caos. Nossa. As professoras envolvidas, assim, sofrendo bastante, né, abalo psicológico com relação àquilo, reuniu responsáveis, conversaram. Quando parecia que estava tudo resolvido, as figurinhas voltaram a circular. Então, é aquilo, não tem controle, né? Alguém recebeu, tá ali armazenado, daqui a pouco manda de novo e quando vê, vira aquela bola de neve. E assim, é uma dificuldade grande para a gente conseguir lidar com a situação, até por falta de conhecimento mesmo, né? Só fazendo um comentário sobre o que você falou, já existem decisões judiciais, tá? Principalmente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, falando que emojis, figurinhas geram dano moral. Então, veja, uma das coisas que quando a gente fala de programas de prevenção, né, toda vez que se coloca esse programa de prevenção, a gente não pode parar só no bullying. O bullying e o cyberbullying, ele só é o ápice da falta de educação digital. Ele é o top, já está ali, né? O que nós temos que tratar é de uma forma mais ampla. Uhum. E, obviamente, explicando para as pessoas, sem juridiquês, o que é direito e o que é dever. Então, veja, por incrível que pareça, dentro do programa, né, desse que eu tenho, que é o Proteger-se dos Prejuízos do Cyberbullying, a gente tem que parar para explicar sobre direito de imagem. E veja, isso já está na nossa legislação desde o Código Civil de 1916. Ninguém inventou nada de tão brilhante assim. Tá lá. Clóvis Bevilacqua ali já fez essa previsão, ó. Enfim. E aí o que acontece? Direito de imagem, o professor tem direito de imagem. Olha só que coisa curiosa. O professor tem honra, né? Isso a gente tem que parar para dizer. Claro. É o óbvio, o lulante? É. Mas isso precisa ser dito. Então, todas as vezes que se circula uma imagem, então vamos lá, eu fui e tirei uma foto do Thiago. Tirei uma foto do Thiago, aí, mas ele ficou super bem na foto, super bem. E aí eu peguei e postei a foto dele. Aí ele falou: então, Ana, eu quero que você tire a minha foto do ar. Ele tem todo o direito. Eu falei: mas eu não te xinguei, não, Thiago. E eu quero que você Sim. tire a minha foto do ar. E ele tem esse direito. Aí você fala, mas eu não xinguei ele. Gente, entenda, direito de imagem tem que ser respeitado. A Gisele Bündchen ganha dinheiro por quê? Por conta do direito Da de imagem, imagem. claro. Se a gente for pegar, né, e isso eu falo muito, né, quando eu vou dar palestra para os pequenos, jogador de futebol. Eu falo, o salário deles é grande? Ô, professor, é gigante. Não é, gente, o salário é pequenininho. A maior parte do dinheiro vem da onde? Do direito de imagem. Publicidade. Exatamente, Trabalha com a imagem publicidade. dele. Então, todas as vezes que existe a imagem de alguém, gente, vamos lá, isso aqui é biometria. A gente não abre o celularzinho, não bota a nossa carinha maravilhosa lá para abrir o celular? Então, é isso que a gente precisa compreender, que isso aqui é até uma senha hoje, Sim. né? Por isso que tem que ser protegida. E assim, te dei hoje o meu direito de imagem. Eu até dou risada, né? Porque às vezes
Eu vejo umas escolas que elas passam para o professor assinar aqueles termos que você cede, transfere de forma definitiva, eterna, a sua imagem, o seu primogênito, vai tudo, né? Você cede tudo ali, né? Só falta falar a sua casa. Sua Gente, isso vida. não existe. Não existe cessão perpétua de direito de imagem, tá? E esse ponto que você colocou, justamente já foi debatido nos tribunais e os professores tiveram ganho de causa, Sim. tá? Então, sim, professor tem honra, professor tem imagem, e a média das condenações de uso indevido de direito de imagem do professor, uma média de condenação é de 8 a 15 mil reais de dano moral. Isso sem falar nos casos mais dramáticos, porque se esse dano moral leva a um isolamento, paralisação das atividades, o professor tem uma Ansiedade, fobia de ir para a escola, depressão. né? Que às vezes a gente acha que fobia escolar é coisa de criança, não, o professor Uhum. também tem Sim. fobia escolar. Então, tudo isso, remédio, psicólogo, psiquiatra, isso tudo é dano material. Pode ser convertido em dinheiro, o professor tem direito de receber isso. E aí, os pais do agressor, se aluno for, né, nesse caso específico que foi julgado, teve que pagar a indenização para o professor. Por exemplo, nessa situação que eu relatei, as professoras elas fizeram um boletim de ocorrência para registrar o acontecido, mas elas ficaram em dúvida se era o melhor procedimento a se fazer ou não, o que elas, qual a atitude que elas deveriam ter feito, né? Registraram na escola e fizeram um boletim de ocorrência. Seria esse o caminho ou não necessariamente? É por isso que é legal o professor estar ligado ao centro do professorado, né? Exatamente. Sim. Que a partir do momento que você é filiado, você pode vir, conversa com o jurídico Assessoria daqui, jurídica. né? Exatamente, né? Que esse é o grande benefício de você ser associado. E nesse caso específico, não acho que. Primeiro, que é um crime de ação penal privada. Então, ou seja, ia precisar contratar um advogado para entrar com a ação, tá? Isso é uma exigência dos crimes contra a honra. Uhum. Agora, na parte civil, você ia atingir aquele lugar que dói muito, que é o bolso, né? Sim. Então, que é um dos pontos mais sensíveis do corpo humano, né? É Que é o órgão mais bolso. sensível. E aí, nesse caso, primeiro ponto, né? O que eu sempre falo, fazer uma composição. Sempre temos que tentar a composição, tá? No ano passado, nós fizemos quase 300, não, nós fizemos de forma específica 324 conciliações. Então, conciliação mesmo. Então, obrigada, o Tribunal de Justiça pode me agradecer, 324 processos a Sim. menos. E justamente por quê? Porque um processo a gente sabe que ele começa, mas você não sabe nem como e nem quando ele termina. Então, às vezes pode ser extremamente demorado, é doloroso, né? Então, nessa parte de composição, você justamente evita o acesso ao judiciário, que vai ser desgastante, e faz a composição e já sai com o resultado na hora. Então, é por isso que é tão importante seguir a lei do bullying, ter um programa de combate ao bullying, de acordo com a lei. Por quê? Porque você vai minimizar a dor do professor e vai minimizar a dor da escola e obviamente, da família. Sim, a gente está falando bastante aqui da questão da lei do bullying, né? Ela é recente e eu queria saber como que ela funciona, que eu acho que muita gente desconhece essa lei. A lei do bullying, né, e assim, eu vou até colocar a título de recente, que 2015 até a gente tem um Código Penal de 1940, né? Então, ela é quase um bebê, né? Sim. Não, ela tá na pré-escola já. Então, a lei do bullying, ela é de 2015, depois teve uma outra atualização em 2018, que ela foi incorporada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, o artigo 12, inciso 9 e 10, fala que toda escola, pública, privada, qualquer escola,
tem que ter programa de combate ao bullying e programa de cultura de paz. Ponto. Tá? Então, essas duas leis juntas. E aí, em 2024, que veio a grande novidade: bullying entrando no Código Penal. Tá. E é o que a gente volta a conversar, né? Tem pega-pega no Código Penal? Não, Não. tem pique-esconde, sabe? É isso que a gente precisa parar para refletir. Sim. Então, se a coisa está no Código Penal, é outro enfoque. E uma das coisas que eu sempre recebo nas minhas redes sociais, que eu acho bizarro, falando que bullying é pedagógico. Aí é a hora que você tem que falar para a pessoa, amigo, amiga, vamos lá. Não existe estupro pedagógico. Não existe roubo pedagógico. Não existe ameaça pedagógica. Não existe racismo pedagógico. E não existe bullying Por que pedagógico, existiria o bullying pedagógico, né? Faz o né? menor sentido. Porque falou que fortalece a pessoa, Ah, eu já ouvi né? esse Não, tipo esse de embate papo. te deixa forte, te deixa preparado para a vida. E aí a gente vai voltar para falar da normalização da violência. E aí a gente fala, peraí, a cultura de paz que estava lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Artigo 12, inciso 10. Ela tem que ser colocada em prática. Então, isso é um ponto que eu sempre falo. Você quer saber se a escola tem um programa de combate ao bullying? Fala, me apresenta o seu programa de combate ao bullying registrado. Porque tem alguns estados que você não faz registro na diretoria de ensino, então você faz o registro no cartório de títulos e documentos. Você tem? Não, a gente tem um projeto, acabou, não tem nada, tá bom? A gente chama os envolvidos, a gente acolhe, pronto, não tem nada, tá? Na hora que começa a falar, veja bem, vírgula, qualquer coisa que vem em seguida que não seja está aqui, é balela, tá? Programa de combate ao bullying é que nem programa de brigada de incêndio. Você não pode falar, ai, a gente tem um projeto, né? A hora que pegar fogo, a gente bate um papo, a gente acolhe. Só que, gente, pegar fogo na escola é remoto. Tanto que o seguro do incêndio, não é? Quando a gente contrata aí na nossa casa, não é baratinho? Sim. Porque é Por uma quê? Porque a possibilidade probabilidade bem. é muito Agora, o bullying remoto. é diário, né? E assim, tem aí outro ponto, assim, para você começar a rir. E, por favor, se você é educador, educadora, por favor, não vire e fale que bullying na sua escola não existe. Me dá vergonha alheia. Eu tenho uma vergonha alheia, não fale isso, tá? Porque sempre vai existir, sempre. Isso é uma coisa corriqueira que você tem que tratar da mesma forma quando uma criança cai numa quadra. Isso vai acontecer? É claro que vai acontecer. Né? E as crianças se acidentam, elas tropeçam, você tem que levar para o hospital. E o bullying é a mesma coisa. Então, falar, ai, aqui isso não acontece. Por favor, não faça isso, né? E esse Não programa, envergonhe quem é pedagogo de verdade, vai. e esse programa ele não pode ser algo meramente cartorário, né? Eu registrei, eu Excelente. tenho o programa, ponto, acabou ali. Não, Acabou. tem que ter uma ação nesse sentido, né? Na verdade, assim, na partir do momento que você tem registrado, a ação já é obrigatória, sabe por quê? Porque aí, peraí, o pai pega aquilo e fala: ah, tá bom, meu filho sofreu bullying. O que eu vou fazer agora? Próxima etapa: salvar todos, salvar todo o backup do WhatsApp. Muito bem. E agora? Agora eu vou pro canal de denúncia da escola. Cadê o canal? Cri, 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 cri. Tem canal de denúncia? Porque, veja, numa empresa grande, é muito normal você ter os canais de assédio moral, assédio sexual, mesmo porque a lei exige, né? E elas vão tomar multas milionárias se não o fizerem. Então, não
vamos achar que elas estão fazendo isso só porque Pelo são coração pessoas. puro, né? Exatamente, né? Coração puro é só professor mesmo. Só professor que é um coração andando, né? Mas. Então vamos lá. Isso é uma exigência da lei. Então, o problema do bullying, por que ele repete? Porque a maior parte dos casos, nada disso é documentado, os casos começam, aí vem com aquele papo, ai, a gente acolhe. Nossa, isso começa a me dar preguiça, eu vou ficando irritada. Mas desculpe, mas tá bom. É porque a gente sabe que acolhe e faz assim, passa, próximo. Uhum. Né? Então, quando você abre num canal de denúncia, o que você tem ali? Você tem um número de protocolo, você escuta a vítima, você escuta agressor, você escuta professores e tem um comitê para isso. Então, aquilo tem começo, tem meio e tem fim. Porque na primeira hora, e isso principalmente, eu bato muito pé nisso nos casos de racismo. Porque racismo não é liberdade de expressão, gente. Sim. Liberdade de expressão é falar, puxa, você gosta de feijoada, eu gosto de bobó de camarão. Eu gosto de amarelo, você gosta de vermelho. Isso é liberdade de expressão, né? Ah, puxa, eu gosto do partido X, eu gosto do Z. Uhum. Agora, a partir do momento que tem a discriminação, é tolerância zero. Com certeza. Não adianta falar, a gente tem que contemporizar, você não tem que contemporizar com crime. Então, quando você tem esse canal de denúncia, e eu não falo só denúncia de cyberbullying, um canal específico. Por quê? Porque hoje, o que eu vejo? O professor sofre um horror. Por quê? Porque ele tem que lidar com o grupo de mães do WhatsApp. Aí, o coitado do professor, um dia ele caiu na besteira de divulgar o WhatsApp pessoal dele. E aí essa pessoa, ela sofre um horror, por quê? Porque o aluno vai mandar, professor, eu sei que vai ter prova amanhã, 1h. E eu queria saber por que o carbono é tetravalente. E aí ele, mas eu não vou responder para o aluno que o carbono é tetravalente porque faz 4 ligações com o hidrogênio. Ai, respondo, não respondo, respondo, não respondo. Você já tem hora extra aí do professor. Existem alguns encaminhamentos educacionais que impõem a utilização de equipamentos eletrônicos durante muito tempo. Eu, particularmente, eu vejo com muito, assim, com uma preocupação muito grande. Porque, assim, o professor que está ali com 35 estudantes na sala de aula, ele não consegue estar todo o tempo acompanhando todos, né? E aí surgem essas figurinhas, surgem acessos a materiais indevidos, e a gente fica nessa preocupação de encontrar um caminho nessa questão da tecnologia, que é útil, eu acho que é importante a gente ter uma educação que verse nesse sentido, mas por outro lado, dá esse medo de muita tecnologia e a gente perder o controle cada vez mais, né? Então vamos lá, olha, o que você falou é perfeito. E muitas pessoas, muitas escolas, né, quando elas compram lá o Google for Education, ninguém para ler aquele contrato. É uma coisa impressionante. Todo mundo faz o treinamento. Não, vamos botar os professores para treinar nisso, naquilo, não sei o quê. Agora vamos parar para ler o que está escrito ali. Meu Deus do céu. Ali está escrito, o Google fala com todas as letras, que a escola é obrigada a ter um programa de compliance. Que todas as vezes que você acessa a ferramenta dele, ele, Google, não vai admitir, ele equipara aquele ambiente virtual a um high school. E aí, tudo bem. Ou seja, mesma coisa se você estivesse alugando um espaço. Se você aluga um espaço, você acha que o dono do espaço vai deixar você cometer crime ali dentro? Claro que não, né? Muito bem, e é isso que o Google escreve lá, olha lá. Então, tá vendo? Eu não vou admitir que você fique usando a minha ferramenta, tá? Para cometer crimes. O que ele está certo. E olha, se você não tem aqui uma política de compliance, eu posso derrubar tudo isso aqui, tá bom?
e vou te pagar $1.000 de indenização. Beijo, me liga, tchau. Ou seja, nesse caso, eu não tiro a razão do Google, porque você não pode, primeiro, controlar essas crianças, seja no ambiente virtual, na partir do momento que você fala, não, todo mundo tem que estar com o iPad, todo mundo tem que estar com o computador. Legal. Vamos voltar aqui para o Código Civil. A escola é responsável por todos os atos que nela ocorrem dentro do ambiente. Ambiente o quê? Digital também. Também não, principalmente. Então, quem tem que olhar, por exemplo, tô aqui falando do Google for Education, mas tem Microsoft, tem Amazon, enfim, tem milhares de ferramentas, tá? Não tô aqui para fazer jabá de ninguém. Mas a questão é, você consegue ali pelo administrador, pelo admin, você sabe tudo o que aconteceu ali. O administrador te permite ver tudo, conversa com quem falou, quem mandou mensagem para quem acessou o quê, como, quando. Então, não adianta só você falar, vou colocar aqui o Google for Education, Microsoft, enfim, qualquer coisa que vale. Se você não Tem monitora, que ter um controle, né, você não, daquilo. olha, eu ia falar de bedel, né? Quantos anos eu tenho? 200, né? Enfim, mas você tem assistente de sala, você tem os assistentes de pátio, e aí? Por quê? Porque se essas crianças começam a sair no pau, no meio da quadra, você vai fazer o O quê? quê? Ah, mas aí é diferente. Não é diferente. A probabilidade hoje delas saírem no pau na quadra tá ficando menor. Mas delas saírem brigando e falando impropérios, Digitalmente ali é digitalmente grande, é né? muito grande. E se falou tudo isso dentro da escola, desculpa, também tá aí há um tempão, tá? O Código Civil, ó, tempão. Desde 2002 está lá a responsabilidade civil da escola. E ou você toma conta ou você toma conta, porque senão você está Uhum. prestando um serviço educacional defeituoso. Estou falando da escola, tá? Sim. Então, é a escola que não implementa um programa de combate ao bullying, não protege o seu professor, não protege os seus alunos com educação digital, que é diferente de inclusão, Uhum. ela presta um serviço defeituoso. Se ela presta um serviço defeituoso, vamos lá, ela ofende primeiro Código de Defesa do Consumidor, por quê? Você tem que dar um ambiente seguro para essas crianças e para esses adolescentes. Artigo 14. Uhum. Tá lá. Se é seu dever aplicar a lei tá aí desde 2015, você tá esperando o quê? Ah, é porque não tem multa. Não precisa ter multa, meu bem. É só você aplicar a lei, que aí, se tiver um processo judicial, você não vai fechar a escola. E aí você tem uma questão de CLT, que é você garantir a segurança psíquica e física do seu professor. Por quê? É importantíssimo. O professor não pode mais ser achincalhado, né? Chega de você achincalhar o professor em grupo de WhatsApp, em Google, em Telegram, tudo isso tem que ter um freio. E é a educação digital, Uhum. e é esses termos. Código de ética para pai, para aluno, né? Para professor, né? Que também tem professor que não tem noção, né? Uhum. Vocês estavam falando de caso de bullying entre adultos? Teve um caso que eu peguei, esse foi curioso, né? Os professores de uma determinada instituição acharam por bem, dentro do grupo de WhatsApp de professores, né? Acharam que era uma boa ideia fazer uma enquete para saber qual que era a professora mais gostosa. Nossa, meu Genial. Deus do Gênios. céu. Gênios, né? E fizeram isso. Eu falei, gente, Não, é surreal, né? Você pensar uma coisa dessa. professores, né? Professores. Então, aí você tem um caso, você viu? Vítima, Uhum. professor, agressor, professor. No caso, por exemplo, o aluno ofende o professor, agressor, aluno, vítima, professor, né? Vamos lá, no ensino superior, que às vezes as pessoas acham que isso não acontece em É só ensino com superior, criança, né? né? Não, imagina. A quinta série D está presente até no pós-doc, né? Isso tá bom. E aí, então, isso eu tô falando de pós-doc também. Uhum. As pessoas se xingando aqui. Bom, aí tem um ego, então, que é maior ainda, né?
E aí você tem 2 alunos se ofendendo. E aí você vai ver, gente, são pessoas acima de 40 anos, né? Então, a quinta série D Complicado, muitas né? vezes não sai do corpinho das pessoas, né? É. Diria que na maioria dos casos acontece isso mesmo. Ana, eu queria que você falasse pra gente um pouco do SOS Bullying, como que ele funciona, qual que é o tipo de formação que ele oferece. A gente tem, é uma associação bem recente, né, que nasceu dessa necessidade de ouvir as pessoas, e nós fizemos um canal de denúncia, né, específico para você fazer, e aí a gente vai fazer um ranking de escolas mais denunciadas, Uhum, enfim, e é justamente isso, e você coloca lá, é sosbullying.org, e o Instagram é sosbullyingbr. uhum, Então lá a gente vai fazer, recebe esses casos, né? E a ideia que nós temos é tratar o bullying de uma forma macro. Então, quanto mais pela educação digital, a gente vai conseguir muito mais prevenção. Então, todas as vezes, então a gente faz esses cursos e treinamentos até em parceria com o CPP, justamente porque se a gente tem 100, 200, 1000 professores que sabem dos seus direitos e sabem dos seus deveres, eles estão mais protegidos, uhum. né? E não é só uma questão de luta, né? Claro que também é, né? Sempre tem uma questão de luta por direitos, mas existem coisas que são imediatas. Que Sim. até o professor não precisa sofrer tanto assim. Ele pode, antes disso, cortar o mal pela raiz. E a gente começar a parar de achar do mimimi, né? Uhum. Que bullying é Acha que é mimimi. besteira, acha que é. Nossa, eu fico. Antes eu ficava muito irritada e agora eu começo a ficar triste. É, eu fico bem triste. É uma coisa que me Então, pega muito, assim. Essa parceria que você mencionou com o CPP, é que o SOS Bullying, ele tá dando algumas bolsas, é isso, para associados do CPP? Queria que você falasse isso para o sim, pessoal que está assistindo a gente. o SOS Bullying vai conceder bolsas para os associados, tá? São bolsas de estudo de 80%. Então, o SOS Bullying vai pagar 80% da sua pós-graduação em cyberbullying e compliance escolar, né? É a pós-graduação que é a única pós-graduação do Brasil em cyberbullying e compliance escolar, e eu que fiz porque eu vi essa necessidade, que eu falei, gente, precisa ter um curso de pós-graduação, porque o professor, ele na faculdade, você teve direito na faculdade, Não. né? Isso é um absurdo. Você teve direito na faculdade? Não, É um absurdo. E olha a quantidade de leis que a gente tem. sim. Então, obviamente que você não precisa ser um técnico. E aí a ideia era fazer o quê? Uma pós que as pessoas entendam, Ter né? uma noção, pelo menos, né, no que diz respeito à sua profissão, aos seus direitos e deveres, né? Então, assim, as pessoas falam, porque você não tá saindo. Eu falei, gente, eu tô falando com professores, estou falando com pessoas que não são da área jurídica. Uhum, Entendeu? Se você quer a área jurídica, sei lá, tem um monte de coisa aí pra você. Vai para outro canto. O meu assunto aqui é professor. Então, é justamente isso. Eu quero atingir esses professores. E aí eu tô trazendo juiz criminal, tô trazendo uma especialista em direito internacional de crianças e adolescentes, que é uma advogada que mora em Genebra. Enfim, a gente está trazendo várias pessoas e para trazer isso para o professor de forma simples. Então, é o que eu sempre falo, né, para os meus professores da pós, eu falo, gente, simples, tá? E simples não é raso, né? Você trazer uma linguagem simples não é você ser ser superficial. superficial, é. É justamente porque não são técnicos em direito. Essas pessoas têm que aprender a viver nesse mundo de, meu Deus, com um pouquinho de direito digital, mas sem castigar elas, claro, de forma simples. Nossa, eu acho Legal. extraordinário isso, né? Porque, Sim. com certeza, eu acho que não só o bullying, mas a gente está falando especificamente de bullying hoje aqui, a gente só consegue combater esse tipo de questão na nossa sociedade, violências e questões muito complicadas com informação, né? Com a formação da pessoa que pode fazer uma diferença, que é o caso do professor, né, Tiago? Tudo passa pela educação, né?
não é porque o professor é formado que ele não precisa de educação, Exatamente, né? é. Se aprofundar cada vez mais, principalmente nesses temas que são tão Ainda palpáveis mais e, num e, tema como e esse, né? tão atuais, né? Exatamente. Eu não queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi ótimo o papo. Eu achei que foi muito esclarecedor, assim, trouxe muitas informações muito Eu bacanas. só lembrei de uma Pode que falar. não tem a ver com bullying, mas eu preciso trazer porque ela é muito Fica à recente. vontade, Sim. pode Ela é falar. muito recente. Um grupo de professores montou um grupo de WhatsApp, claro. E aí, aquele grupo do desabafo, Hum. né? E Uhum. aí xinga coordenador, xinga não sei o que, xingue e fala horrores, tá? Dos superiores deles. E obviamente que tudo vaza, né? Que se você acha Sim. que existe segredo no Ah, grupo do WhatsApp, esquece. né? Você é a pessoa que Uhum. acredita também, né? Uhum. Na cegonha, no Papai Papai Noel. Noel, enfim. Não existe segredo no grupo do WhatsApp. E aí, obviamente, que isso caiu, né, para os superiores. E veja, esses superiores, eles não apenas falam, porque obviamente que se você comete uma infração, né, um ato de ofensa contra o seu empregador, você também pode ser demitido por justa causa. E teve mais um ponto. Nesse grupo do WhatsApp tinha o logotipo da escola. Hum, Nossa. Eles estavam pedindo, a olha o escola tamanho aproveitou disso. para. Exatamente, né? Falou assim: olha, peraí, vocês usaram o logotipo da minha escola para fazer o quê? Um grupo para ofender pessoas. Ixi. Eu tenho direito à indenização. Eu, escola, tenho dano moral. Então, a escola, o CNPJ, tem uma honra objetiva. Então, desculpa ter te cortado, Imagina, mas é que eu lembrei desse caso, ele é um muito, muito, caso muito muito recente. Então, veja, diferente e emblemático, né? exatamente. CNPJ de escola tem dano moral. Então, professor, pelo amor de Deus, toma cuidado, não vai falar mal do seu empregador do grupo do WhatsApp, tá? Então, algumas dicas pra gente sempre dar para o professor, né? Primeiro, nunca vai ser fiador, nunca. E nunca vai ser administrador de grupo do WhatsApp, que também é outro ponto nevrálgico, porque hoje tem a responsabilidade civil do Ah, administrador. não sabia disso. Eu preciso falar importante. Ah, Desculpa. imagina, fala à vontade. Então vamos lá. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que, parece óbvio, que o administrador do grupo do WhatsApp precisa administrar. Ou seja, se ocorre uma ofensa dentro desse grupo, o administrador tem o dever de fazer a mediação do conflito. Se não o faz, ele. Mas eu não xinguei ninguém. Não, o seu dever é administrar. Se você não administra, a indenização que foi dada foi R$ 3.000 por vítima, porque você Nossa. não administrou. E aí vem Isso aquela seria pergunta. só pro administrador do grupo, essa 3.000 por vítima. Sim. Não, sem contar que a pessoa que xingou vai pagar mais, Sim, mas se fosse um né? administrador, que teoricamente não tinha nada a ver com o assunto, teve que Ele é pagar. responsável Só também. que o Ele é que responsável acontece na legalmente. maior parte dos grupos do WhatsApp? Todo mundo é administrador. É. As pessoas dividem, né? Exatamente. Eu não. Eu nunca vou ser administradora do grupo do WhatsApp, né? Não admini. Ah, mas todo mundo é. Então, querido, vamos lá. A lei, ela funciona para todo mundo. É que nem a lei da gravidade. Se todo mundo sobe na ponte e pula, você cai. Uhum. Se todo mundo é administrador e tem uma ofensa, eu não tenho tempo de fazer mediação de conversa de gente, Claro. né? Principalmente de gente desocupada. Então vamos lá, eu não sou administradora e não sou fiadora de ninguém. Essa é a minha dica para você, professor. Não seja administrador de grupo do WhatsApp, não seja fiador. Dicas de ouro, né? Dicas de Pronto, ouro. falei. Aí, Desculpa. Thiago, eu vou olhar meus grupos, vou ver se eu sou administradora Olha, de algum, vou sair. Eu vou, também. Principalmente vou no ficar grupo com da essa bucha. família. Ó, grupo da família é Ai. sujeira, mas enfim, vamos lá. Ana Paula, brigadão de verdade pela sua presença, foi muito bom mesmo. Foi um papo incrível. Você tem alguma consideração final? Então vamos lá. Você é professor, ficou apavorado com a conversa? Não precisa. A gente tem essa parceria com o Centro do Professorado justamente para quê? Para que você tenha acesso à informação de qualidade e, obviamente, num preço extremamente acessível. Então tem passaporte anti-bullying,
que é um curso de 15 horas para você num preço baratíssimo, que a associação está bancando, Uhum. né? A pós-graduação, que sai menos de R$ 30 por mês, e é um Nossa. ano, 360 horas aula, reconhecida pelo MEC. Então, tudo isso é feito para quê? Para que você, professor, tenha instrução em parceria com o CPP. Não se esqueça de filiar ao CPP para que você tenha não só esse benefício, inúmeros benefícios. Uma andorinha não faz verão. Se vocês todos estão juntos, professor de escola pública, privada, não importa. A união é que vai fazer a força. Muito bom, obrigada de novo, pela sua presença, seu tempo, todo o seu conhecimento. Foi ótimo, né, Tiago? Você tem que Sensacional. fazer o curso, Tiago. Sim, sim. É Aprender a um lidar com o curso bullying nas extremamente escolas, importante. Eu na vou acessar vida. o site, já vou procurar fazer minha inscrição. Já sou associado do CPP, então fica a Aí. dica para você que não é ainda. Mas brincadeiras à parte, acho que mais uma vez o CPP trazendo formação também para os professores, né? É um bate-papo, mas acho que o conteúdo que a gente teve aqui hoje tem muitos cursos que não tem, né? Nossa, foi excelente, Na achei. graduação eu não tive o conhecimento que eu tô absorvendo hoje aqui. Muito bom. O Agradecer pessoal a vai Paula. lavando louça, vai escutando o podcast aqui do Vai CPP, aprendendo. Vai aprendendo. exatamente. É isso, vai fazendo as coisas de casa no podcast, só turbinando o currículo e vivendo melhor. É isso aí. Bom, eu gostei muito do papo, espero que você em casa tenha gostado também. Convido você a curtir todas as redes sociais do CPP, compartilhar essa conversa, principalmente, compartilha para quem você acha que vai gostar, quem você acha que precisa ouvir esse papo, porque é muito importante. E é isso aí, eu sou Simone Tortato, Sou o Thiago ele é Luz. Thiago Luz, conversamos com Ana Paula Siqueira no Diálogo CPP e até a próxima. Até a próxima.